Milhares de pessoas têm experiências vívidas e aterrorizantes durante uma noite. Imagine não conseguir se mover ou pedir ajuda enquanto dorme, sentir uma pressão intensa no peito ou como se uma mão apertasse seu pescoço, sufocando. Há ainda quem relata a sensação de se desprender do próprio corpo, flutuando sobre a cama. Embora pareça cena de um filme de terror, essa é a realidade de muitos, conhecida como paralisia do sono. Neste vídeo, vamos abordar essas características, explorando se sua origem é física ou espiritual, e apresentando dicas para que você supere essa experiência caso ela ocorra. Antes de continuarmos, peço que se inscreva no canal, clique no botão inscrever-se abaixo e ative o sininho para receber notificações sempre que novos conteúdos forem postados. A paralisia do sono ocorre quando o cérebro desperta, mas os restos permanecem inertes. Isso geralmente acontece durante a transição entre o sono e o estado de vigília, especialmente na fase REM, quando os sonhos são intensos e a atividade cerebral é quase igual à de quando estamos acordados. Durante o sono, o corpo desativa certas funções motoras para evitar movimentos excessivos enquanto sonhamos, mas o coração e os músculos responsáveis pela respiração continuam funcionando. Em alguns momentos, o cérebro acorda antes dos músculos retomarem o controle, fazendo com que a pessoa se sinta consciente, mas incapaz de se mover. Essa situação pode gerar um profundo sentimento de angústia, fazendo com que se imagine estar morrendo ou preso naquele estado para sempre. Além da explicação neurológica, há uma dimensão espiritual que muitos acreditam estar ligada a essa dependência. Essa perspectiva é tão concreta quanto a explicação física e pode se tornar ainda mais delicada se não estivermos em comunhão com Deus. Um exemplo marcante é o Salmo 91, um dos textos sagrados mais belos e conhecidos, escrito por Davi, que diz: Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se desloca sorrateiramente nas trevas, nem a calamidade que assola ao meio-dia. Essas palavras ilustram as estratégias de Satanás para atacar nossas vidas, usando tanto o medo quanto os ataques espirituais durante a noite. Assim como Davi declarou que, com fé, podemos enfrentar esses ataques pelo poder do sangue de Jesus, também temos o exemplo de Padre Pio. Padre Pio, um dos santos mais venerados, enfrentou inúmeras batalhas espirituais ao longo de sua vida. Ele era conhecido por sua profunda comunhão com Deus e por sua oração constante, atributos que o protegiam das investidas do mal. Padre Pio sempre enfatizava a importância de buscar refúgio na fé e na oração, mesmo nos momentos mais sombrios. E suas experiências espirituais servem como inspiração para todos nós que enfrentamos desafios durante o sono ou em outras áreas de nossas vidas. Antes de me entregar verdadeiramente a Jesus, também me envolvi com o ocultismo por um período. Quando conheci Cristo e me aprofundei na palavra de Deus, o inimigo se enfureceu, ciente de que havia me perdido. Naquela época, quase todas as noites, eu sofria com pesadelos nos quais o diabo me perseguia, apertava meu pescoço e me sufocava, deixando-me paralisado ao despertar. Foi uma experiência terrível, mas Deus me ensinou a usar a autoridade que temos em nome de Jesus. Ao orar e invocar o sangue de Cristo, os ataques cessaram, e percebeu que estava enfrentando uma verdadeira batalha espiritual, assim como o Padre Pio relatou em seus momentos de provação. Alguns relatos até mesmo mencionam pessoas que acordam com hematomas inexplicáveis, como se tivessem sido fisicamente tocadas durante uma noite. Muitas vezes, essas marcas podem ter uma origem espiritual, decorrente de influências negativas que se infiltram durante o sono. Assim como o Padre Pio sempre alertava para a necessidade de se proteger espiritualmente, esses casos reforçam a importância de se entregar verdadeiramente a Jesus e usar a autoridade que o Senhor nos concede para expulsar os demônios que roubam nossa paz. Em meio a uma situação tão angustiante, pode parecer impossível manter a serenidade, mas é fundamental confiar que o Senhor está ao seu lado em todos os momentos, inclusive enquanto dorme. Jesus mesmo disse que enfrentaríamos aflições, mas que ele venceu o mundo, e, com sua ajuda, nós também venceremos. A Bíblia nos ensina: não andem ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresenta seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Estabeleça o hábito de orar constantemente.
Dessa forma, quando a paralisia acontecer, você estará preparado e a paz de Deus impedirá que o medo domine seu coração. Se você se deparar com um episódio de paralisia do sono ou tiver um pesadelo, comece a adorar o Senhor. A inspiração tem um poder transformador, dissipando as forças negativas que se aproximam. Lembre-se do exemplo do rei Saul, que só se encontrou quando Davi tocava sua harpa, afastando o espírito maligno. Mesmo que seja apenas mentalmente, cante um louvor que você conheça, isso trará calma e fortalecerá sua fé, assim como ensinou o Padre Pio. Davi declara no Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, construiu um tabernáculo para ela e buscou a presença do Senhor diversas vezes ao dia. Mesmo sem poder tocar a arca sem riscos, estar próximo dela já o faria sentir-se protegido. Hoje, embora a arca não fique mais entre nós, graças ao sacrifício de Jesus, Deus habita em nossos corações pelo Espírito Santo. Se você pedir a proteção de Deus antes de dormir, descansará sob o seu amparo, e os anjos o guardarão de todo ataque espiritual, uma verdade também vívida por Padre Pio, que estava relacionada em sua fé. Seja por causas físicas, neurológicas ou espirituais, a paralisia do sono é, sem dúvida, uma das experiências mais assustadoras que alguém pode enfrentar. No entanto, ao manter a paz interior, adorar ao Senhor e confiar em sua proteção, você pode transformar essa experiência em algo menos traumático, acreditando que a vitória já é sua. Lembre-se de que Deus jamais permite que seus filhos enfrentem provas maiores do que podem suportar. Ele é fiel e sempre providenciará uma fuga. Portanto, se você tem vivenciado episódios de paralisia do sono, não se desespere. Assim como o Padre Pio, que houve intensas batalhas espirituais com a força da oração e da fé, confie que o Senhor está sempre pronto para ampará-lo. Nenhuma influência, seja demoníaca, alucinatória ou fruto da mente, pode se opor ao poder do Espírito Santo. A seguir, daremos continuidade à reflexão sobre a paralisia do sono, aprofundando ainda mais os aspectos físicos e científicos dessa experiência e trazendo à tona ensinamentos inspirados de Padre Pio, que nos mostram como a fé e a oração podem ser instrumentos poderosos de proteção e superação. Prepare-se para uma jornada detalhada que mescla ciência, espiritualidade e experiências pessoais, com o intuito de oferecer a você subsídios para encontrar e compreender melhor esse específico. A paralisia do sono é uma característica que ocorre durante a transição entre os estados de sono e vigília. Durante o sono REM, Rapid Eye Movement, o cérebro se encontra altamente ativo, e os sonhos atingem um nível de intensidade que pode ser confundido com a realidade. Para evitar que os movimentos gerados pelos sonhos resultem em ações físicas específicas, o cérebro envia sinais para paralisar os músculos voluntários. Esse mecanismo, embora protetor, pode se tornar desregulado. Em determinadas circunstâncias, o cérebro desperta parcialmente enquanto o sistema motor permanece inibido, ocasionando a sensação de paralisia. Estudos científicos apontam que essa dissociação entre o despertar da mente e a inibição dos músculos pode ter uma base neurobiológica relacionada à desregulação dos neurotransmissores e à interferência em áreas do cérebro responsáveis pela coordenação do movimento. Pesquisas indicam que fatores como o estresse, a privação de sono e padrões irregulares de descanso podem aumentar a frequência dos episódios. Contudo, mesmo com todos os avanços da neurologia, muitos aspectos desse aspecto ainda permanecem envoltos em mistério, o que permite a interpretação de suas experiências também sob uma ótica espiritual. Quando abordamos a paralisia do sono a partir da perspectiva espiritual, encontramos uma explicação que transcende o campo puramente científico. Muitos acreditam que esses episódios podem representar não apenas uma falha no sincronismo biológico, mas também uma vulnerabilidade do nosso espírito diante das investidas de forças negativas. Nesse contexto, o Salmo 91 é frequentemente citado como um amuleto de proteção. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se desloca sorrateiramente nas trevas, nem a calamidade que assola ao meio-dia. Essas palavras reforçam a ideia de que, por meio da fé, é possível repelir os ataques espirituais que se aproveitam do nosso estado de sono. Padre Pio é um exemplo vivo dessa verdade.
Reconhecido mundialmente por sua profunda espiritualidade e pelos consideravelmente dons espirituais que possuía, ele travou intensas batalhas no reino espiritual. Ao longo de sua vida, Padre Pio sofreu com pressões e desafios que, muitas vezes, se manifestaram durante momentos de oração e até mesmo durante o descanso. Relatos históricos indicam que ele passou por experiências em que se sentiu vulnerável a ataques demoníacos, mas sempre se encontrou em sua fé e na comunhão com Deus a força para resistir. Padre Pio enfatizou a importância da oração constante e da devoção pessoal como meio de proteção contra as forças do mal. Ele disse que, mesmo nos momentos de aparente fraqueza, o poder de Deus se fazia presente de forma milagrosa, fortalecendo sua alma e afastando as investidas negativas. Essa mensagem é de grande relevância para todos nós que enfrentamos, em nossas noites, o desafio da paralisia do sono. Assim como o Padre Pio, podemos buscar o amor de Cristo e a segurança oferecida pela oração, uma barreira eficaz contra qualquer influência maligna. Diante da vulnerabilidade que a paralisia pode provocar, é essencial adotar práticas que fortaleçam tanto o corpo quanto o espírito. Aqui estão algumas orientações fornecidas para que você possa se proteger. Estabelecer uma rotina de oração antes de dormir é um dos passos mais importantes para criar um ambiente de proteção espiritual. Reserve alguns minutos para meditar sobre as Escrituras, como o Salmo 91, e invocar a proteção do Altíssimo. Lembre-se das palavras do Padre Pio, que sempre recomendava que, ao final do dia, o fiel se entregasse ao abraço de Deus para que nenhuma investida do inimigo pudesse penetrar na intimidade do coração. Ao deitar-se, feche os olhos e respire profundamente, acalmando sua mente. Recite em voz alta ou mentalmente passagens bíblicas que lhe transmitam segurança. Visualize uma luz divina envolvendo todo o seu ser, formando uma barreira de proteção contra qualquer mal. O local onde você dorme pode influenciar diretamente na qualidade do seu descanso e na proteção espiritual. Mantenha um ambiente limpo, organizado e, se possível, incluindo elementos que simbolizem a fé e a proteção, como imagens sagradas, crucifixos ou medalhas de santos. Padre Pio, por exemplo, valorizava muito a presença de objetos sagrados, o que ajudava a lembrar que a presença de Deus estava sempre próxima. Mantenha seu quarto bem ventilado e com uma iluminação suave. Utilize aromas naturais, como lavanda ou sálvia, que possuem propriedades relaxantes e purificadoras. Se desejar, posicione uma imagem de Padre Pio em um local visível, para que sua lembrança fortaleça sua fé e proteção. O estresse e o estresse podem ser gatilhos para a ocorrência de episódios de paralisia do sono. Portanto, é fundamental adotar técnicas de relaxamento que ajudem a reduzir a tensão do corpo e da mente. Práticas como a respiração profunda, a meditação guiada e até mesmo a escuta de músicas instrumentais podem criar um ambiente propício para um sono tranquilo. Realize exercícios de respiração, inspire profundamente pelo nariz, segure a respiração por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Experimente uma técnica de relaxamento muscular progressivo, contraindo e relaxando grupos musculares de forma consciente. Ouça hinos ou cânticos religiosos que tragam conforto e serenidade, lembrando sempre o exemplo de fé de Padre Pio. Muitas pessoas já compartilharam relatos de superação relacionados à paralisia do sono, encontrando na fé a força necessária para enfrentar momentos de intensa vulnerabilidade. Abaixo, apresentamos alguns depoimentos que ilustram como a combinação de práticas espirituais e o fortalecimento interior podem transformar essas experiências. Maria, uma jovem que enfrentou episódios recorrentes de paralisia do sono, conta como sua vida se transformou após adotar uma rotina de oração. Eu costumava acordar sentindo um peso enorme no peito, como se algo maligno estivesse tentando me dominar. Foi então que comecei a dedicar os minutos que antecederam o sono à oração e à leitura do Salmo 91. Com o tempo, percebi que os episódios foram acontecendo. Hoje, quando sinto a ansiedade batendo, lembre-me das palavras de Padre Pio e encontro a paz que preciso. João, que também sofria com a paralisia do sono, relata: minhas noites foram marcadas por um terror indescritível, onde eu me completamente impotente. Foi quando decidi buscar auxílio na fé. Lembrei-me das histórias de Padre Pio e passei a estudar mais profundamente a palavra de Deus. Passei a cultivar o hábito da sensação e a cuidar do meu ambiente de sono, mantendo imagens sagradas ao meu redor.
Essa mudança não só bloqueou os episódios, mas também transformou a maneira como eu encarava a vida, me tornando-se mais forte e resiliente. Esses depoimentos reforçam que, embora o aspecto seja assustador, a fé pode funcionar como um escudo poderoso. A experiência de Padre Pio, que resistiu a inúmeras investidas espirituais com a força da oração, serve de inspiração para todos aqueles que enfrentam desafios semelhantes. Ao aprofundarmos nossa compreensão sobre a paralisia do sono, é importante refletir sobre o que a Bíblia e a tradição cristã nos ensinam sobre a proteção divina e a batalha espiritual. A Bíblia está repleta de passagens que enfatizam a proteção que Deus oferece aos seus filhos. Além do Salmo 91, outras escrituras podem ser fonte de consolo e força. Por exemplo, Isaías 41:10 nos lembra: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajuda, e te sustenta com a destra da minha justiça. Essa passagem reforça que, independentemente dos desafios que enfrentamos, eles sejam de ordem física ou espiritual, a presença de Deus é constante e nos fortalece. Ao meditar nessas palavras, você pode encontrar a coragem necessária para enfrentar as adversidades, inclusive aquelas que se manifestam durante o sono. A batalha espiritual é uma realidade que, segundo a fé cristã, acompanha os fiéis em todas as esferas da vida. Em Efésios 6:10-12, somos instruídos a fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder e vestir a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Essa passagem é um lembrete poderoso de que, mesmo quando nos sentimos impotentes, como durante um episódio de paralisia do sono, temos a garantia de que, com a ajuda divina, podemos superar qualquer ataque. Padre Pio, durante sua vida de intensas lutas espirituais, viveu essa verdade de forma profunda. Ele sabia que a vitória não dependia da força humana, mas da confiança inabalável em Cristo. Ao enfrentar momentos de fraqueza, Padre Pio recorria à confissão, à oração e à meditação nas Escrituras, fortalecendo sua alma e renovando sua fé. Essa postura é um exemplo claro de como a entrega a Deus pode transformar situações de medo em oportunidades de crescimento espiritual. Outra dimensão fundamental na luta contra as forças negativas é a comunhão com outros irmãos na fé. Reunir-se para orar, compartilhar experiências e apoiar uns aos outros fortalece a comunidade e cria um ambiente de proteção mútua. Muitos fiéis relatam que, ao participar de grupos de oração ou mesmo ao manter conversas sinceras sobre suas experiências, retornou rupturas e respostas para os momentos de aflição. A tradição católica, enriquecida pelos ensinamentos de santos como Padre Pio, ressalta a importância do sacramento da comunhão e da confissão, práticas que purificam a alma e renovam o espírito. Compartilhar suas lutas com alguém que compreende a dimensão espiritual do sofrimento pode ser transformador. Saber que não estamos sozinhos em nossas batalhas fortalece a esperança e nos lembra que o corpo de Cristo é um refúgio seguro contra as investidas do mal. Além das práticas espirituais, é fundamental adotar estratégias práticas para melhorar a qualidade do sono e reduzir a incidência de episódios de paralisia. Ter horários consistentes para dormir e acordar ajuda a regular o ciclo circadiano, proporcionando chances de distúrbios do sono. Procure dormir em um ambiente tranquilo, livre de distrações como aparelhos eletrônicos, e crie um ritual relaxante antes de se deitar. Esse ritual pode incluir uma leitura breve de textos edificantes, como os ensinamentos de Padre Pio, que inspiram fé e confiança. Evite refeições pesadas, cafeína e outras substâncias estimulantes nas horas que antecedem o sono. Um corpo em equilíbrio físico é mais confortável para descansar profundamente e não sofrer perturbações durante a noite. Lembre-se de que a saúde física e espiritual estão interligadas, e cuidar de um aspecto pode ter reflexos positivos no outro. Incorporar atividades físicas leves à rotina diária pode ajudar a liberar estresse acumulado e reduzir o estresse. Caminhadas ao ar livre, yoga e alongamentos são ótimas opções. Ao final do dia, esses exercícios podem contribuir para um estado de relaxamento que promove um sono mais profundo e restaurador. Para muitos, inclusive para aqueles que buscam se aproximar mais da prática da espiritualidade, esse equilíbrio físico se torna uma forma de honrar o corpo que Deus nos concedeu. Padre Pio não só desafiou desafios espirituais intensos, como também passou por dores físicas e sofrimentos pessoais que o aproximaram ainda mais da realidade humana.
Seus ensinamentos ressaltam a importância de aceitar as adversidades como parte do caminho de crescimento espiritual e de confiar plenamente nas exceções divinas. Diversas biografias e relatos históricos sobre Padre Pio contam que, desde a juventude, ele viveu experiências místicas que o marcaram profundamente. Ele relatou sentir a presença de Deus em momentos de intensa oração e, ao mesmo tempo, sofria com os ataques do mal. Em um desses relatos, Padre Pio relatou uma experiência em que, durante o sono, sentia uma pressão insuportável no peito, como se uma mão invisível tentasse sufocá-lo. Em vez de sucumbir ao desespero, ele recorreu à oração fervorosa e à invocação do nome de Jesus, experiência que lhe trouxe ruptura e renovou sua confiança na proteção divina. Outro ensinamento fundamental de Padre Pio é a prática constante da confissão. Ele acreditava que, ao confessar seus pecados e fragilidades, o fiel se abria para a graça de Deus, fortalecendo a alma contra as investidas do inimigo. Essa prática, aliada à humildade e à entrega total à vontade divina, era vista por ele como um dos caminhos mais seguros para vencer as tentações e as adversidades, sejam elas manifestadas durante o sono ou em outros momentos da vida. Ao enfrentar momentos de paralisia do sono, pode ser útil meditar sobre os ensinamentos de Padre Pio e registrar sua determinação inabalável. Visualize uma imagem de Padre Pio, mergulhe em oração, e permita que essa lembrança fortaleça sua fé. Imagine que, assim como ele, você está envolto pela luz de Deus, recebendo a proteção e o amparo que somente o Altíssimo pode oferecer. Essa prática mental pode transformar o medo em confiança e a angústia em serenidade. É importante reconhecer que, apesar dos avanços científicos no entendimento dos mecanismos do sono, há uma dimensão da existência humana que transcende a mera matéria. A paralisia do sono é um exemplo de como o corpo e espírito podem interagir de formas complexas. Enquanto a ciência nos oferece explicações sobre a atividade cerebral e os ciclos do sono, a fé nos convida a ver além, a compreender que cada experiência carrega um significado mais profundo e uma oportunidade de crescimento espiritual. Muitos profissionais da saúde já passaram a considerar os aspectos emocionais e espirituais dos distúrbios do sono. Estudos integrativos apontam que técnicas de relaxamento, meditação e até mesmo a prática de oração podem contribuir para a redução dos episódios de paralisia do sono. Essa sinergia entre o conhecimento médico e a espiritualidade fortalece a ideia de que a cura e a proteção envolvem não apenas o corpo físico, mas também a alma. A sensação de paralisia, que pode provocar terror e desespero, é muitas vezes amplificada pelo medo do desconhecido. No entanto, ao encarar esse medo com a certeza de que a proteção divina está presente, somos capazes de transformar a experiência. Cada episódio, por mais assustador que seja, pode ser visto como um chamado para aprofundar nossa relação com Deus, para buscar na oração e na meditação a serenidade necessária para superar as adversidades. A convivência com experiências como a paralisia do sono pode ser desafiadora, mas é fundamental lembrar que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento e fortalecimento interior. Aqui estão algumas recomendações adicionais para integrar em sua rotina. A prática da gratidão transforma a forma como percebemos os desafios. Ao final do dia, reserve um momento para agradecer pelas vitórias recebidas, mesmo em meio às dificuldades. Essa prática fortalece o espírito e cria um ambiente interno de paz e proteção, algo que muitos santos, incluindo o Padre Pio, incentivaram fervorosamente. Caso os episódios se tornem frequentes ou muito intensos, procure o auxílio de um guia espiritual, seja um sacerdote, pastor ou mentor na fé. Conversar com alguém que compreende a dimensão espiritual do sofrimento pode oferecer novos insights e fortalecer sua caminhada. A tradição de compartilhar as próprias lutas é uma prática antiga, que já ajudou inúmeras pessoas a encontrar resumo e direção. Além das orações e leituras bíblicas, incorpore em sua rotina atividades que elevem o espírito. Participar de encontros de oração, grupos de estudo bíblico, retiros espirituais e até mesmo momentos de contemplação na natureza são formas de se reconectar com o divino e fortalecer sua fé. Ao fazer isso, você cria um escudo espiritual que atua tanto durante o dia quanto durante a noite. A vida de Padre Pio é um testemunho da vitória da fé sobre as adversidades. Sua trajetória, repleta de lutas espirituais e milagres, nos lembra que, independentemente do quão intensos sejam os desafios, a proteção divina está sempre ao alcance de quem se entrega verdadeiramente a Deus.
O exemplo de Padre Pio nos ensina que a fé deve ser cultivada diariamente. Ele demonstrou, por meio de sua vida, que a entrega total a Deus possibilita não apenas a superação dos momentos de fraqueza, mas também a transformação interior. Essa transformação se reflete na maneira como encaramos nossos medos, especialmente aqueles que surgem durante a noite, quando a escuridão parece intensificar as investidas do mal. Ao incorporar os ensinamentos de Padre Pio em sua vida, você passa a ver o mundo com outros olhos. A sensação de vulnerabilidade que acompanha a paralisia do sono pode ser compensada pela certeza de que o Altíssimo está sempre presente. Cada noite se torna uma oportunidade de reafirmar essa confiança, invocando a proteção divina e permitindo que o poder do Espírito Santo o envolva. Lembre-se: não há força, por mais poderoso que seja, que possa se opor à proteção que Deus oferece aos seus filhos. A fé move montanhas, e com ela, podemos transformar o terror em paz, o desespero em esperança. Enfrentar a paralisia do sono não é apenas uma questão de defesa de um aspecto fisiológico ou de lidar com ataques espirituais, é, sobretudo, uma oportunidade para o autoconhecimento e o fortalecimento da fé. Cada episódio pode ser encarado como um chamado para mergulhar mais fundo na própria espiritualidade, para descobrir a resiliência interna e a capacidade de transformação que reside em cada um de nós. Muitas vezes, o medo nos paralisa, impedindo-nos de avançar. No entanto, ao considerar que esse medo pode ser transformado, abrimos as portas para uma nova compreensão de nós mesmos. Os momentos de paralisia do sono podem se tornar, assim, períodos de reflexão profunda, onde cada sensação e cada emoção se convertem em lições valiosas sobre a fragilidade, ao mesmo tempo, uma força de vida. Nossa existência é uma intersecção entre o corpo, a mente e o espírito. As experiências de paralisia do sono evidenciam essa conexão, revelando que problemas no corpo podem ter repercussões no espírito e vice-versa. Ao integrar cuidados com a saúde física, mental e espiritual, construímos uma fortaleza interna que nos protege contra as intempéries da vida. Essa abordagem holística é defendida tanto pela medicina moderna quanto pelas tradições espirituais, e exemplificada pelo legado de santos como Padre Pio. Para consolidar todos os ensinamentos discutidos até agora, é importante destacar algumas práticas diárias inspiradas na vida e nos conselhos de Padre Pio, que podem ser aplicadas por qualquer pessoa que deseje fortalecer sua proteção espiritual e viver em paz, mesmo diante dos desafios do sono. Mantenha um diário onde você possa registrar suas experiências, orações, sentimentos e momentos de superação. Anotar seus pensamentos e emoções não apenas auxilia no autoconhecimento, mas também permite que você observe a evolução de sua fé ao longo do tempo. Assim como Padre Pio registrou suas revelações e experiências, você poderá revisitar essas anotações e encontrar consolo e inspiração em momentos de dificuldade. A lectio divina, ou leitura meditativa da Bíblia, é uma prática que permite uma tradição profunda na Palavra de Deus. Reserve alguns momentos do seu dia para ler e meditar sobre passagens que falam de proteção, fé e superação. Essa prática ajuda a internalizar os ensinamentos divinos e a fortalecer sua conexão com o Criador, assim como foi feita por Padre Pio, que se encontra nas Escrituras o alicerce para sua vida espiritual. O silêncio é um poderoso aliado na busca pela paz interior. Em meio à correria do dia a dia, dedique um tempo para simplesmente estar em silêncio, permitindo que sua mente se acalme e seu espírito se reconecte com a presença de Deus. Essa prática contemplativa pode ser especialmente útil antes de dormir, transformando os momentos de quietude em uma preparação para um descanso profundo e protegido. A história de Padre Pio é repleta de episódios que ilustram a intervenção divina em momentos de grande angústia. Relatos de curas, livros e visões místicas compõem o vasto legado desse santo, especificamente como testemunho da presença ativa de Deus no cotidiano dos fiéis. Ao conhecer essas histórias, você pode encontrar motivação e esperança para enfrentar seus próprios desafios. Diversos testemunhos relatam que Padre Pio intercedeu em situações de extrema aflição, conforto e cura para aqueles que recorriam a ele em busca de consolo. Histórias de pessoas que sentiram livres de dores intensas, de ataques espirituais e até mesmo de enfermidades graves reforçam a ideia de que a fé, quando combinada com a intercessão divina, pode realizar verdadeiros milagres. Esses relatos,
passados de geração em geração, inspiraram muitos a buscar uma conexão mais profunda com Deus e acreditar que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz de esperança. A devoção ao Padre Pio transcende fronteiras e gerações. Sua imagem, suas palavras e seus ensinamentos começam a confortar aqueles que enfrentam situações de desespero e medo. Muitos devotos relatam que, ao invocar o nome de Padre Pio ou ao meditar sobre sua vida, encontram a coragem necessária para superar adversidades, incluindo os episódios de paralisia do sono. Essa conexão íntima com o santo é uma prova viva de que a fé pode transformar até mesmo os momentos mais aterradores em oportunidades de renovação espiritual. Ao percorrermos essa jornada sobre a paralisia do sono, a interseção entre ciência e espiritualidade e os ensinamentos de Padre Pio, somos convidados a refletir sobre a importância de cultivar uma fé sólida e um estilo de vida equilibrado. Cada experiência, por mais perguntas que seja, pode se transformar em um passo rumo a uma vida mais plena e em comunhão com o divino. Encare os momentos de medo e desespero como oportunidades de crescimento. A paralisia do sono, apesar de seus efeitos assustadores, pode revelar aspectos profundos de sua alma que precisam de cura e atenção. Ao integrar práticas de autocuidado, oração e meditação, você não apenas reduz as incidências desses episódios, mas também fortalece seu espírito para enfrentar outras batalhas da vida. Lembre-se de que uma jornada de fé não precisa ser solitária. Compartilhe suas experiências com pessoas de confiança e busque apoio em sua comunidade de fé. A comunhão com outros irmãos, seja por meio de grupos de oração, encontros em sua igreja ou mesmo conversas sinceras, pode fornecer o suporte necessário para transformar o medo em esperança. Assim como o Padre Pio encontrou consolo na oração comunitária, você também pode se beneficiar do acolhimento e da força que a união dos fiéis oferece. Conforme avançamos na compreensão da paralisia do sono e na busca por estratégias para superá-la, é essencial assumir um compromisso diário com a paz interior e com a proteção divina. Cada oração, cada momento de reflexão e cada ato de fé reforçam essa barreira invisível, mas poderosa, que nos protege das investidas do mal. Não subestime o poder de uma oração sincera e constante. Ela é a chave que abre as portas da proteção espiritual e da paz interior. Reafirme sua confiança em Deus, sabendo que, mesmo nos momentos de paralisia, você está sob a proteção do Altíssimo. As palavras de encorajamento de Padre Pio ecoam ao longo dos séculos e nos lembram que a oração é um escudo inviolável contra qualquer adversidade. Enfrente cada noite com a certeza de que, independentemente das circunstâncias, a proteção divina está ao seu lado. Mantenha-se firme na fé. E, mesmo que episódios de paralisia do sono venham a se repetir, saiba que você possui os recursos necessários, tanto espirituais quanto emocionais, para superá-los. A determinação de viver uma vida em sintonia com os ensinamentos de Cristo e dos santos, como o Padre Pio, é o que faz a diferença na batalha contra o medo e a insegurança. Cada desafio enfrentado no caminho da vida é, na verdade, uma oportunidade para se transformar e se aproximar mais de Deus. Utilize os momentos de vulnerabilidade para se reconectar com sua essência, para redescobrir a fortaleza que reside dentro de você e para renovar sua confiança na proteção divina. Ao adotar essa postura, você não apenas diminuiu a incidência dos episódios de paralisia, mas também evoluiu como pessoa, tanto no aspecto físico quanto no espiritual. A paralisia do sono, com seus aspectos físicos e espirituais, nos ensina que a vida é uma dança entre a fragilidade humana e a força divina. Os ensinamentos de Padre Pio, somados aos conselhos extraídos das Escrituras e às práticas de autocuidado, formam um conjunto de ferramentas que podem transformar o terror da noite em momentos de profunda comunhão com Deus. Ao longo deste texto, exploramos desde as bases neurológicas desse conhecimento até as práticas espirituais que podem nos proteger. A jornada não termina aqui. Cada noite é uma nova oportunidade de reafirmar sua fé, de invocar a proteção divina e de transformar cada experiência, por mais solitária que seja, em um degrau rumo ao crescimento interior. Que as lições aqui compartilhadas servem como um guia para que você encontre, em meio às sombras, a luz que só Deus pode proporcionar. Lembre-se sempre que, mesmo quando parece que o terror da noite se aproxima, há uma proteção maior, uma paz que excede todo o entendimento, pronto para amparar seu coração e sua mente. Em meio a tantas informações e ensinamentos, é fundamental que você se pergunte: como posso, hoje,
Fortalecer minha fé e proteger meu espírito. A resposta está na ação diária, na disciplina de cultivar uma vida de oração e de comunhão com Deus. Se você ainda não experimentou os benefícios de uma rotina espiritual sólida, comece agora. Reserve um momento, antes de dormir, para se conectar com o divino. Recite seus salmos preferidos, medite sobre as palavras de Padre Pio e sinta a proteção do Altíssimo envolve você. Cada pequeno gesto, cada oração silenciosa, constrói uma parede de proteção para que nenhum mal possa transportar. Que esta mensagem se torne um marco em sua vida, um ponto de inflexão onde o medo se transforme em esperança e a angústia dê lugar à paz. Deus está sempre ao seu lado, e, assim como o Padre Pio, você pode encontrar na oração e na devoção a certeza de que a vitória já é sua. Para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais no tema, recomendo a leitura de livros e artigos que abordem tanto os aspectos científicos da paralisia do sono quanto as dimensões espirituais das experiências noturnas. Obras sobre a vida e os ensinamentos de Padre Pio podem oferecer insights valiosos e inspiradores para fortalecer sua fé e sua prática espiritual. Padre Pio, o Santo e seus Mistérios, uma obra que compila relatos e ensinamentos do santo, detalhando suas experiências espirituais e sua luta constante contra as forças do mal. O Poder da Oração, livros que abordam a importância da oração na vida dos fiéis e como ela pode transformar até os momentos mais sombrios. Artigos sobre paralisia do sono, diversos estudos científicos que explicam os mecanismos neurológicos por trás da paralisia do sono, ajudando a integrar o conhecimento científico com a experiência pessoal. Concluímos este extenso mergulho no tema da paralisia do sono, mas uma jornada de fé contínua. Assim como cada episódio de paralisia pode ser visto como um desafio a ser superado, cada dia representa uma nova oportunidade de fortalecer sua relação com Deus e de viver uma vida plena e protegida. Que as palavras aqui expostas podem inspirar você a não apenas enfrentar os momentos de vulnerabilidade, mas transformar cada experiência em uma oportunidade de crescimento espiritual. Lembre-se sempre que, na escuridão da noite, a luz divina de Cristo e o exemplo de santos como o Padre Pio iluminam o caminho dos que buscam a verdade, a paz e a proteção do Altíssimo. Na última análise, a mensagem que fica é de esperança. Não importa quão intensos sejam os desafios que você enfrenta, seja no sono ou na vigília, a proteção de Deus é maior do que qualquer adversidade. Cada oração, cada cântico de louvor e cada momento de meditação fortalece a barreira invisível que nos resguarda dos perigos, tanto físicos quanto espirituais. Que uma jornada de cada noite, mesmo marcada por episódios de paralisia do sono, se converte em um testemunho da vitória do bem sobre o mal. Assim como o Padre Pio, que aprendeu a transformar o sofrimento em um instrumento de fé e resiliência, você também pode trilhar um caminho de superação, guiado pela luz da esperança e pela certeza da proteção divina. Ao finalizar esta extensa reflexão, convido você a internalizar as lições aqui apresentadas. Que cada ensinamento, cada prática e cada palavra de conforto sirva de alicerce para que você construa uma vida marcada pela fé, pela paz e pela proteção que somente o Senhor pode oferecer. Que você se inspire na determinação de Padre Pio, na coragem de que já superaram seus medos e na certeza de que, independentemente das adversidades, a luz de Deus sempre brilha em nossos corações. Viva cada dia com a confiança de que, ao entregar sua vida à proteção divina, nenhum mal pode prevalecer. Este não é um adeus, mas um convite para que você continue a buscar a verdade e a proteção em sua vida. Mantenha viva a chama da fé. Cultive a oração e deixe que o exemplo de santos como o Padre Pio ilumine seu caminho. Cada noite, cada desafio e cada vitória fazem parte de uma jornada maior, na qual Deus está presente em cada passo. Que a paz que exceda todo entendimento guarde seu coração e sua mente, e que você possa sempre sentir a presença consoladora do Espírito Santo, guiando-o em direção a dias melhores e um descanso verdadeiramente abençoado. Ao encarar os episódios de paralisia do sono ou quaisquer outras adversidades, lembre-se, a fé é uma âncora que nos mantém firmes mesmo nas tempestades mais intensas. Deus prometeu estar conosco em todos os momentos, e essa promessa se torna ainda mais real quando nos entregarmos completamente a Ele. Confie, ore e permita que a proteção divina transforme seus medos em forças para seguir adiante. Que cada palavra deste texto inspire você a construir um ambiente de proteção e de paz, onde o temor se dissipa diante do amor incondicional do Criador.
Sinta a presença do Padre Pio em cada prece, em cada meditação, e deixe que sua coragem seja um reflexo da fé que reside em seu coração. Que este momento de leitura seja um marco em sua jornada, um ponto de virada onde o medo é transformado em fé, a angústia em esperança e o desespero em paz. Que as lições aqui compartilhadas, baseadas na ciência, espiritualidade e na vida inspirada de Padre Pio, o ajudem a enfrentar cada noite com a certeza de que a proteção divina o envolve. Vamos juntos. Senhor, fonte de toda luz e proteção, hoje me entrego a Ti. Fortalece meu espírito, acalma meu coração e me concede a paz que transcende o entendimento humano. Que a Tua presença seja minha guarda durante a noite e meu consolo em todos os momentos de aflição. Assim como o Padre Pio encontrou em Ti a força para superar cada batalha, que eu também possa sentir Tua proteção e viver na certeza de que, sob Teu amparo, nenhum mal prevalecerá. Amém. Que esta oração e cada reflexão aqui apresentada podem acompanhá-lo, transformando cada experiência noturna em um passo a mais na direção de uma vida repleta de fé, resiliência e a certeza inabalável do amor de Deus. Mantenha-se firme, confiante, acima de tudo, consciente de que uma jornada de fé é contínua e repleta de vitórias para aqueles que a trilham com o coração aberto. Que Deus o abençoe e o guarde, hoje e sempre. Este é o convite para que, a cada nova noite, você se lembre de que a luz divina, representada pelo exemplo de santos como Padre Pio, esteja sempre presente, protegendo e guiando seus passos. Que o seu descanso seja pleno e que, mesmo nas horas mais sombrias, a fé se manifeste como o farol que ilumina o caminho, afastando qualquer sombra de dúvida ou temor. Que a paz, o amor e a proteção de Deus estejam com você, hoje, amanhã e por toda a eternidade.